nosso livro-texto, e nosso texto neste livro hoje está no capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 15. João 3, de 1 a 15. E antes de lermos o trecho desta noite, o texto que haveremos de ouvir e meditar nesta noite, quero chamar a sua atenção para dois versos deste evangelho, deste livro, que se encontram já no final do livro, lá no capítulo 20, onde depois de discorrer toda a sua tese e argumentos, o escritor diz assim no verso 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O texto desta noite, então, no capítulo 3, a palavra de Deus. Mas para entendermos um pouco melhor o texto, vamos começar um pouquinho antes, ainda no capítulo 2, os últimos dois versos que antecedem o capítulo 3, versos 23 e 25 do capítulo 2. E eu quero chamar a sua atenção também para o verso no capítulo 1, na minha versão bíblica, diz: havia um fariseu chamado Nicodemos. No original, na verdade, há uma palavra que aqui falta, que entenderam ficar melhor escrever sem ela, mas é importante notar que no original diz assim: havia um homem fariseu chamado Nicodemos. E vamos perceber isso quando lermos os dois versos que vêm antes, vamos perceber a importância da palavra homem aqui. Muito bem, vamos ler então o capítulo 2, a partir do verso 23. E agora então que todos nós possamos abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Diz assim a narrativa do Evangelho: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, Jesus.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Em resposta, diz o verso 3, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o último verso, os últimos dois versos, 14 e 15, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Há 2 anos atrás, precisando de uma documentação, foi exigido de mim uma certidão de nascimento mais recente. Não entendi o requisito, porque eu tinha uma certidão inteirinha, mas me disseram que aquela não servia. Eu precisava mais recente. Não entendi porque fui perguntando a razão. Será que mudou minha data de nascimento? Eles precisam verificar alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, a lei é a lei. Então fui buscar uma nova certidão de nascimento. Fui lá no cartório na cidade de Campinas, onde meu pai me registrou. Que experiência interessante. Quando cheguei ali, eles abriram aquele grande livro antigo, muito antigo. E lá naquela página estava a minha certidão registrada, o meu nascimento. E eu vi ali a assinatura do meu pai, que já não é mais vivo. E naquele momento eu imaginei uma porção de coisas, foi espetacular. Eu fiquei imaginando que um dia meu pai entrou naquela sala, e ali foi emitida aquela certidão registrada naquele livro, e ele assinou, a assinatura dele esteve ali, e certamente foi 1 ou 2 dias depois do meu nascimento, e minha mãe provavelmente estava na maternidade ainda, e lá estava meu pai, e eu pensei sobre possivelmente a alegria no coração dele, na minha mãe também. Havia chegado uma adição à família, um nenê tenro, pequenino, e meu pai estava ali registrando o seu filho, e eu pensei que deve ter sido um grande dia na vida dele, como foi para mim registrar as minhas filhas. E pensei também, estou vendo aqui o meu registro, talvez no dia ou no dia seguinte do meu nascimento, e eu nasci em verdade, e que grande dia é este, que documento tremendo é este. Estou vendo a minha história aqui na sua raiz, no seu início. Algumas vezes, tenho 3 irmãos, algumas vezes eles, na minha infância, gostavam de abusar um pouquinho da minha paciência, dizendo que eu era adotado. Eu quero dizer que eu reputo isso por glorioso, conhecendo os 3. Realmente eu sou filho natural, eu vi com meus próprios olhos. O nosso nascimento, o meu nascimento, o seu nascimento para você. Que dia, que acontecimento. Não estaríamos aqui se não fosse isto. Mas por mais maravilhoso que seja o dia do seu nascimento, e seja até um sinal da criação de Deus, nós lemos nesse texto Jesus Cristo dizendo: é necessário nascer de novo. Muito bem, você nasceu essa vez, mas é preciso um outro nascimento. É necessário nascer de novo. É a frase que aparece de forma marcante, ao ensino marcante desses versos de Jesus, na conversa com este homem chamado Nicodemos. É necessário nascer de novo. Jesus está dizendo para você, como ele disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Gessé Campos, você nasceu aquele dia lá na cidade de Campinas, está o registro, isso é um fato, é verdadeiro, isso é uma bênção, é um privilégio, sim, mas além desse dia, desse acontecimento, você precisa outro. É necessário nascer de novo. Seria isto, nascer de novo, opcional, segundo a palavra do Evangelho, o ensino de Jesus Cristo?
Ou seria algo obrigatório? Será que é algo evitável, contornável? Dá para ir sem isso? Certamente que não. É necessário nascer de novo, você precisa nascer de novo. Isto é exigido para o reino de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. É exigido para o reino de Deus. O Senhor Jesus deixa muito claro com um impedimento absoluto. Diz ele no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. Essa palavra é uma palavra abrangente, é uma palavra absoluta. Ninguém quer dizer ninguém, não há exceção. É preciso nascer de novo, ou então você não pode ver o reino de Deus. Não há como ver o reino de Deus sem o novo nascimento. Por isso ele não é opcional, ele não é um acessório, não é algo que eu escolho se eu quero, se eu não quero, eu não escolho. Diz Jesus que é exigido para o reino de Deus. E este ponto é tão importante, tão fundamental, é central nesse texto, que ele repete 2 vezes o ensino de nascer de novo, e uma terceira vez falando sobre nascer da água e do Espírito. Então, não é algo superficial, é o centro da questão aqui. É preciso nascer de novo, é exigido para o reino de Deus. E ele coloca isso de uma forma muito solene, comum ao Evangelho de João, quando o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, faz uma colocação chave. Ele usa a palavra traduzida muitas vezes por em verdade, essa repetição. Vos digo, em verdade, no original, no grego, a língua antiga, no grego, é a nossa palavra amém. Nós recebemos a palavra amém da língua grega antiga. Jesus lá no original, no escrito em grego original, diz amém, amém, eu digo a vocês, porque a palavra amém quer dizer isto, é verdade, em verdade, é uma confirmação, é uma afirmação. E quando é usado 2 vezes, como está aqui, amém, amém, ou em verdade, é o que? Uma colocação categórica, solene. Estou falando de algo essencialmente inevitável, necessário. Algo que você precisa prestar atenção. É assim que ele se dirige a Nicodemos e a você nesta noite. Em verdade, no verso 13. Em verdade, no verso 5. E no verso 11, na versão que eu tenho, diz, digo-lhes a verdade. Mas literalmente é a mesma expressão. Em verdade, o amém, amém. Então, quando ele fala sobre o novo nascimento, ele fala de forma solene, fala sobre a seriedade, com a expressão de seriedade e comando. É exigido para o reino de Deus. Isso não é algo superficial, é fundamental na vida de todo ser humano. É necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. É exigido para o reino de Deus. Uma exigência imperiosa. No verso 7 ele diz: é necessário nascer de novo. É necessário. A palavra necessário aqui não é apenas algo que nós achamos que pode ajudar. Não usamos às vezes necessário nesse sentido. Algo que pode ajudar. Mas há um sentido primeiro, e particularmente na filosofia, há um uso específico para a palavra necessário. Necessário é aquilo que não pode deixar de ser. Aquilo que precisa ser, precisa acontecer. É necessário. Inclusive se usa necessário para aquilo que está em contraposição àquilo que é passageiro, aquilo que poderia não existir. Por exemplo, eu poderia não existir. E o mundo continuaria e existiria. Sabia disso? Se você não tivesse nascido, talvez você não faria falta. Alguém ia fazer o que você está fazendo. E tudo ia acontecer. Você está casado, seu cônjuge ia casar com alguém por aí, outro que não é você, e a coisa ia rolar. Deus é necessário. Sem Ele, nada existe. Necessário nesse sentido, com esse peso que Jesus usa aqui. É necessário nascer de novo. Por isso ele diz a Nicodemos, quando Nicodemos pergunta como pode ser isto, ele diz, não se surpreenda. O que eu estou lhe dizendo é necessário nascer de novo. Mas por que então? Porque é exigido para o reino de Deus. Jesus está dizendo que sem o novo nascimento, ninguém vai ver ou entrar no reino de Deus. E os 2 verbos, na verdade, são sinônimos. Ver e entrar, aqui tem a mesma força, a mesma ideia.
Como é que eu posso estar no reino de Deus? Como é que eu posso fazer parte do reino de Deus? Somente se você nascer de novo ao ensino de Jesus Cristo. Isso é necessário. Todos nós estamos no reino do mundo. Nasci um dia, lá está meu registro. E nesse dia eu vim ao reino do mundo. Todos nós estamos no reino do mundo. Mas para entrarmos no reino de Deus, e Jesus veio anunciando o reino de Deus, para estarmos no reino de Deus, sermos cidadãos do reino de Deus, é preciso nascer de novo, é necessário nascer de novo. Então, é necessário nascer de novo porque é exigido para o reino de Deus. É o passaporte, é o requerimento que eu e você não podemos evitar, não tem como contornar isto. Reino. Qual é o conceito de reino? Quando nós usamos a expressão reino de Deus, que vem do cristianismo, nos é dada essa expressão pelos evangelhos, ela é sempre usada de forma conjunta às palavras reino de Deus e de forma muito comum, e nós perdemos a ideia e a força disso é tremendo. O que é reino de Deus? Lá na chamada oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha o teu reino a nós, venha a nós o teu reino. Um dia eu vi um monte de jogador de futebol antes do jogo abraçado e gritando bem alto: venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Então, o que estão fazendo aí? O que é venha o teu reino? Venha a nós o teu reino. O que é reino? Reino se refere a uma forma de governo onde uma pessoa, um ser, tem a regência, o comando absoluto. O que é um reino? Um reino é o lugar onde o rei domina, comanda. Autoridade máxima, absoluta, isso é reino. O reino então exige um rei. O reino é a determinação do domínio, da jurisdição de um rei. O que é reino de Deus? Reino de Deus é onde a pessoa de Deus é central, o governo, a vontade dele é absoluta. Entrar no reino de Deus é entrar numa vida onde Deus é o centro e Ele é o governo absoluto, Ele é o primeiro em todas as coisas. Venha a nós o teu reino. Então, ó Deus, que o teu governo caia sobre nós de forma plena, nós possamos fazer parte do teu reino, nós possamos ser incluídos no teu reino. A experiência mais gloriosa que o ser humano pode ter. Nós queremos passear e viajar, vamos, se possível, visitar aquele país, conhecer algo diferente naquele outro país. E há países maravilhosos, há países para onde as pessoas estão imigrando porque acham bom ali. Isso tudo pode ser verdade, mas deixe-me dizer que não existe reino melhor do que o reino de Deus, onde Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E esse reino de Deus não é um reino geográfico, é um reino espiritual. Não é um reino sobre posses materiais, mas sobre os nossos corações. Quando Deus reina absolutamente, aí nós estamos no reino de Deus. Quando Deus reina absolutamente na minha vida, no meu íntimo, no meu coração, a palavra de Deus é autoridade sobre mim, sobre minhas ações e pensamentos. Então, para entrar no reino de Deus, no glorioso reino de Deus, no reino de Deus eterno, todos os outros reinos vão passar, mas o de Deus é eterno. Para estar nesse reino maravilhoso, o reino onde as coisas são edificadas realmente em nossas vidas, para estar neste reino, este reino da esperança eterna, diz Jesus, é preciso nascer de novo, é necessário nascer de novo. Ou nasce de novo, ou você está fora do reino de Deus. É necessário nascer de novo, é exigido para o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas o que é esse nascer de novo? É se tornar mais religioso, ter mais religião na vida. Como é possível nascer de novo? O próprio Nicodemos pediu esclarecimento. Como pode alguém voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo sendo velho? Diz o texto que ele era uma autoridade em Israel. Nicodemos não é, vamos dizer assim, qualquer um. Era um homem informado, era um líder, informado inclusive muito bem nas questões espirituais e no Velho Testamento, antes de Cristo, o texto bíblico antes de Cristo. E ele então era
alguém familiarizado com a forma de conversa de rabinos, que era o jeito também de Jesus falar. E nós entendemos por esse texto que ele não está aqui pensando literalmente, ele está conversando com Jesus nesta forma rabínica que usa muitas figuras, muitas alegorias, ilustrações, onde não pode se pensar literalmente. Jesus fala do novo nascimento e nós precisamos entender o novo nascimento não como algo literal, realmente como é que você pode voltar ao ventre da sua mãe, não tem jeito. E quando Nicodemos faz essa pergunta, não é que ele está achando que literalmente teria que voltar. Ele está querendo realmente aqui um esclarecimento que é exatamente esse novo nascimento. É preciso explicar porque certamente não se refere a voltar ao ventre da mãe. E é interessante que a este homem que ouve de Jesus é necessário nascer de novo. Porque é interessante o fato de que Jesus disse justamente a Nicodemos isto. O texto nos apresenta Nicodemos, nos dá bastante da biografia dele, do pedigree dele. Quem é Nicodemos? É-nos dito que ele é um homem, e Jesus conhece o coração do homem. Diz o texto, os versos antes de apresentar Nicodemos, que Jesus não confiava nos homens. O Senhor conhecia o coração dos homens, conhece o meu e o seu. E então ele vai falar de forma profunda a Nicodemos. Mas quem é Nicodemos, além de ser um homem, ele é um fariseu. Algumas pessoas têm uma ideia desse termo, e vem o uso comum na nossa língua, vem do Evangelho. E Jesus combateu muitos fariseus, porque havia muita falsidade na religiosidade deles. Mas o fato é que um fariseu podia ser um homem muito sincero, em obedecer regulamentos e leis lá do Velho Testamento, zeloso em cumprir, como dissemos, tintim por tintim, rigoroso naqueles cumprimentos. Então, Nicodemos não era apenas um judeu, nem era apenas um judeu religioso, ele era um judeu fariseu, isto o colocava em destaque diante de todos os judeus, quanto à sua religiosidade. Ele não era qualquer religioso. Ele não era um membro da igreja que vai um dia, falta 10, não era assim. Ele era um camarada que levava a sua fé e todos os compromissos de forma muito séria. Fariseu, mas ele também, diz o texto, não era só fariseu, mas diz a minha versão aqui, era uma autoridade entre os judeus. E o termo usado aqui quer dizer um príncipe. E esses termos trazidos por autoridade, para ser um príncipe, um governante, era um título que se dava a quem pertencia ao sinédrio. O que era o sinédrio? Era o conselho governante dos judeus. E lá em Jerusalém havia o sinédrio, que inclusive vai julgar Jesus Cristo quando ele é preso. Nicodemos fazia parte do sinédrio. Então não somente um fariseu, um religioso extremado, mas também visto como um líder religioso. E ali, em Israel, naqueles dias, a liderança religiosa e a liderança civil se misturavam. Ele era um líder civil e um líder religioso. Um homem de status, um homem de reputação, um homem, então, muito religioso, um homem de uma moral elevada diante da sociedade. O fariseu realizava muitas boas obras, um homem caridoso, um homem de muita moral, reputação. E Jesus vai dizer, depois do verso 10, você é o mestre em Israel. E é interessante que nossas versões, para uma linguagem mais fácil, em geral, omitem o artigo definido. O mestre diz apenas mestre, você é mestre em Israel. Mas no original diz, na verdade, você é o mestre em Israel. Não é qualquer pessoa. Jesus reconhece e está falando com alguém que é mestre na fé judaica, mestre entre o povo. E é para este homem que Jesus vai dizer, é necessário nascer de novo. Não é para um bandido na cadeia, não é para o drogado lá na esquina, não é para o corrupto lá dentro daquela instituição, é para o religioso, para aquele moral de vida exemplar. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, novo nascimento difere de religiosidade e moralidade.
Porque se fosse referente à moralidade e religiosidade, seria um absurdo Jesus dizer para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele tinha sua herança religiosa de família. Novo nascimento não é sobre herança religiosa, porque se fosse isto, a sua tradição religiosa, Nicodemos estava em ótima situação. Você tem essa herança, você tem sua tradição maravilhosa, mas precisa nascer de novo. Não é uma questão de status social. Nicodemos tinha o status na sociedade. Certamente não era um homem pobre, então não é uma questão do que você tem, do que você alcançou. Você é mestre, você é doutor aqui, precisa nascer de novo. Não é uma questão de moralismo. Você é visto pela sociedade como alguém que faz as coisas corretas. Não é suficiente, é necessário nascer de novo. Você é religioso, você vai ao templo, não é suficiente, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que é então nascer de novo? É se tornar mais religioso? Como é possível nascer de novo? É uma transformação sobrenatural. É uma transformação sobrenatural. Não é religiosidade, não é status, não é tradição, não é moralidade. É algo tremendo. Tremendo porque é uma ação inclusive divina. O novo nascimento não é algo que o ser humano produz pelos seus melhores esforços, inclusive esforços religiosos, pela melhor tradição que ele tenha religiosa ou moral. É uma ação divina. É algo que só o poder de Deus pode fazer. Jesus diz para ele, lá estão conversando à noite, segundo o texto, o vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe para onde vai, nem para onde vem. Talvez naquele momento, talvez no calor da noite da Palestina, um vento soprou onde eles estavam, e Jesus já puxou ali a ilustração, a analogia, e disse: olha, o nascer de novo é como o agir do vento, porque é um agir do Espírito Santo. Assim é com todo que é nascido do Espírito. Assim é com todo que é nascido pela ação de Deus no Espírito Santo. Pela ação de Deus. Nascer de novo é algo sobrenatural, é uma transformação sobrenatural. Não é fazer parte da Igreja Batista de Bragança, nem da outra igreja, nem de uma igreja lá. É muito mais. Aliás, nas igrejas temos muitos Nicodemos, pessoas que se encaixaram perfeitamente na moralidade, nos princípios religiosos, mas não nasceram de novo. São membros da igreja. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. É uma transformação sobrenatural. É algo que o ser humano não pode produzir, terapias não podem produzir, graus acadêmicos não podem produzir. É uma transformação sobrenatural do poder de Deus que vem sobre o ser humano. Qual é a natureza dessa transformação? Jesus diz: é preciso nascer de novo, e é importante notarmos como é que essa palavra funciona na língua original. Pode significar novo, no sentido de novamente, e pode significar também do alto. Poderia ser traduzido aqui: é preciso nascer de novo, e poderia ser traduzido também: é preciso nascer do alto. Nicodemos fala sobre voltar ao ventre da mãe, então ele tomou no sentido e transpareceu para ele que o sentido era um de novo. Mas há também implícito aqui a possibilidade do alto. E quando nós ouvimos o que Jesus está dizendo aqui, nós entendemos que os dois termos são corretos. Realmente é de novo, porque é um segundo nascimento. Mas também é do alto, porque não é do poder do humano, é do mover de Deus, mover do Espírito Santo. Mas aí é que precisamos entender, unindo as duas coisas, o que há de mais profundo aqui nessa expressão nascer de novo. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que você precisa de um novo nascimento, o nascimento do alto, que quer dizer, você precisa de um novo nascimento, um nascimento diferente. Um nascimento que você não conhece ainda, que será uma novidade total na sua vida.
A ênfase está então mais na qualidade. É preciso um novo nascimento. É preciso um novo nascimento. Já aconteceu na sua vida? Já aconteceu na sua vida? É necessário nascer de novo, uma transformação sobrenatural. Um evento intimista e radical. É o bater do poder do Espírito Santo lá dentro, no trono do seu ser, no âmago do seu ser. E ali fazer uma mudança radical, completa. Um morrer e um nascer outra vez. Envolve arrependimento e transformação. Jesus Cristo fala do nascer da água e do Espírito, e há muito debate o que ele quer dizer com água aqui, e já ouvi falar inclusive que aqui nascer da água quer dizer o seu primeiro nascimento. Primeiro você precisa nascer da água, isto é, se refere à placenta, a água da placenta, e depois do Espírito. Na verdade, Jesus está falando com um mestre em Israel. Um fariseu mestre era alguém que conhecia muito bem o Velho Testamento. Eles memorizavam, eles se aplicavam, tinham que se aplicar ao estudo de todo o Velho Testamento. Eles sabiam do que Jesus estava falando quando ele falou em água e Espírito. Por exemplo, o profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, 6 séculos antes de Cristo, no capítulo 36, versos 24 em diante, diz... O profeta falando sobre o futuro, a obra do Messias, da vinda de Jesus Cristo. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo nascimento, darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem finalmente as minhas leis. Falando em água e Espírito, a figura do que? Está dizendo aqui uma transformação do coração humano. Acontecerá isso ainda. Haverei de fazer essa obra. E nós entendemos, eles entendiam que era no cumprimento da vida do Messias. E Jesus Cristo então fala: agora é necessário nascer da água e do Espírito. João Batista, nós já lemos, se você não leu pode ler, mas já lemos aqui, pensamos nos outros domingos. Fala: eu vim batizando com água, mas vem depois de mim, diz ele no capítulo 1, vem aquele que haverá de batizar no Espírito Santo. No capítulo 1, verso 33 deste evangelho, ele fala do seu batismo do arrependimento. A água fala do arrependimento, do morrer para a vida antiga e nascer para a vida nova, entrar na água, sair da água. Mas ao batizar Jesus, ele diz: esse é o que batiza com o Espírito Santo, a obra completa se cumprindo. Ele diz, João Batista: eu sou aquele que anuncia a vinda dele, que haverá de batizar com o Espírito Santo. E agora então em Cristo isso acontece, o batismo do arrependimento, mas que deve estar junto com algo intimista e real lá dentro, e não apenas a água no exterior, porque a água em si sozinha nada é. As figuras lá de Ezequiel são agora trazidas à realidade em Jesus Cristo. Eu aspergirei água pura, dizia Ezequiel, sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas. E diz mais Ezequiel ainda no passado: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Uma mudança interior, é a transformação radical. Quando então você rompe com o seu jeito antigo, quando você já não mais anda segundo os seus valores e princípios, quando você não mais anda segundo o seu egocentrismo, segundo os vícios, as corrupções do mundo, mas agora segundo um novo modo de ser. Algo acontece em você e há um antes e um depois, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Eu não sou mais aquele, eu sou outro. Mudei completamente, nasci de novo. E as pessoas percebem, as pessoas notam, dentro de casa, fora de casa. Algo aconteceu com ele. Ele mudou completamente. O Espírito Santo agiu naquela vida, ele nasceu de novo. E quando o Espírito Santo age e traz um novo nascimento, não há poder do mal que resista. Nada permanece, tudo é modificado.
Uma vez meu pai estava numa reunião, meu pai tinha uma voz grave e forte, numa assembleia discutindo assuntos, e havia muitos pastores ali, e um pediu a palavra e se descontrolou e ofendeu todo mundo. Ficou vermelho, alterado, sentou, caiu em si, pediu a palavra outra vez e disse: peço perdão, eu me descontrolo às vezes e ofendo, eu tenho sangue de espanhol. Meu pai tomou a palavra e disse: meu irmão, o sangue de Cristo transforma até sangue de espanhol. Quando nascemos de novo, há uma mudança completamente, mas começa por dentro. Não sou mais aquele. Já aconteceu essa transformação na sua vida? É muito mais que religiosidade. Com um pouquinho de esforço, todos nós ficamos um pouquinho religiosos. Com um pouquinho de esforço, nós mostramos a todo mundo que nós somos pessoas muito boas e morais. Mas Deus sabe que o nosso problema é mais profundo. Essas capas, os olhos de Deus. Os olhos de Deus são mais atentos, examinadores, sondam mais profundamente qualquer raio-x do que até a tomografia, do que até mesmo a ressonância magnética. Conhece o espírito humano. Deus sabe do seu problema lá dentro. É preciso nascer de novo. Mas onde se encontra? Onde é que eu posso achar recursos, meios para esse novo nascimento? É necessário nascer de novo, mas onde há esse recurso? É possibilitado pela cruz de Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz o que no verso 14 e 15: quando o Filho do Homem for levantado, como Moisés levantou a serpente. Ele está se referindo a um fenômeno que aconteceu lá no Velho Testamento, quando Israel saiu do Egito e por anos peregrinou no deserto. E há um instante quando o povo está longe de Deus, então vem sobre eles uma correção no meio daquele deserto, quando eles peregrinavam, acampavam, caminhavam. Foram serpentes do deserto que surgiram e começaram a picar pessoas morriam, clamaram a Deus em arrependimento. E Deus pediu a Moisés que ele criasse algo que fosse uma expressão do povo de arrependimento e confiança. Uma serpente de bronze fosse colocada numa haste no alto, e aquele que fosse picado e voltasse para aquela serpente de bronze e olhasse, seria curado. Então, aquela serpente levantada era uma expressão de fé daquele que havia se arrependido e sendo corrigido pela ação física de uma serpente que caiu em si. Logo o povo confundiu aquilo tudo, começou a adorar a serpente, e mais na frente, contando a palavra de Deus, Deus mandou destruir aquela serpente. Mas Jesus volta à figura da serpente levantada, para a qual quem olhasse viveria. E ele usa esta figura para falar dele mesmo, o Filho do Homem, quando ele for levantado. E ele está falando do quê? Ele fala sobre ser levantado 3 vezes no Evangelho de João. Em João 12:32 ele diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele diz lá Jesus, falou isto, e lá diz o texto, a explicação está ali no texto de João. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Quando ele diz ser levantado, então ele quer dizer quando ele for colocado na cruz. Quando ele for colocado na cruz. O Evangelho de João fala sobre a glorificação de Cristo, sempre ligado à sua morte, e a morte sempre ligada à ressurreição. E aqui nós temos Jesus então falando sobre o ser levantado. Ser levantado é uma expressão de caminho de glória, ser levantado acima. Ao mesmo tempo, nele, a glória passa pela humilhação dele. A morte de cruz, a pior morte que um ser humano podia experimentar naqueles dias. Porque é no caminho da humilhação dele que ele é glorificado, porque pela morte dele ele vence, ele pisa todo o poder do mundo e do maligno. Quando eu for levantado, a cruz de Cristo é um poder exclusivo dele. Então, quando fala em novo nascimento, está falando de algo possibilitado pela cruz, crucificação, morte dele na cruz. Os espíritas gostam de trabalhar com esse texto e inverter tudo e distorcer tudo. E eles falam novo nascimento como reencarnação.
Se nós lemos o contexto, o Evangelho, fica muito claro que não tem nada a ver com isto. Porque o que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com as minhas obras, como diria o caminho do Espiritismo, a minha autoperfeição, o caminho da peregrinação minha de purificação a mim mesmo. Porque se esse fosse o caminho, Nicodemos estava ótimo, não precisava de mais ensinos, estava vivendo de forma religiosa, de forma filantrópica, de forma moral. E mais, esse novo nascimento é no poder do Espírito Santo e não no poder do ser humano. Não é pelo esforço humano. Jesus não ensina isso nesse texto aqui. E mais ainda, é através da cruz de Jesus Cristo somente. Somente em Jesus Cristo o novo nascimento pode acontecer, somente através do morrer de Cristo e o ressuscitar do Cristo eterno e poderoso que podemos experimentar o novo nascimento. É um poder exclusivo. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Somente em Jesus Cristo pode haver um novo nascimento. Em mais ninguém, em nenhum outro recurso humano. A cruz é necessária. Novamente, os espíritas não concordam com a ideia do sacrifício vicário, isto é, Cristo morreu em nosso lugar. Eles acham isso um absurdo, inclusive. Mas é justamente o ensino de Jesus Cristo aqui. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque senão não há uma nova vida, um novo nascimento, é o que ele vai dizer. Então não é no mérito humano, mas é na graça de Deus. Cristo morreu a nossa morte. Por isso é possível o novo nascimento e por isso é possível adentrar o reino de Deus. Glória a Deus por isto. É o morrer com Cristo. Cristo morreu a minha morte e o nascer uma nova vida em Cristo ressurreto eternamente. A cruz é necessária e só por ela eu e você podemos adentrar o reino de Deus. Religiosidade, moralidade não vai fazer isso. O novo nascimento, e o novo nascimento é em Cristo somente, e o Cristo crucificado por nós. É necessário nascer de novo, você precisa nascer de novo. Mas se não é no meu mérito, então como alcançar, como experimentar o novo nascimento? É por meio da fé apenas. Eu pensava que era pelo meu esforço, eram meus méritos. Não, é por meio da fé. O que é que Jesus Cristo diz aqui? Quando o Filho do Homem for levantado, ou é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para quê? Para que propósito? Há um propósito específico. Diz ele aqui no verso 15, para que todo aquele que nele crer, a questão toda agora é da fé. Porque o que precisava ser feito, Deus já fez em Cristo, você não pode acrescentar nada. E não precisa ser acrescentado nada. Quem é você para acrescentar alguma coisa com as suas obras àquilo que Deus fez na cruz? Aquilo que Deus mesmo fez na cruz de Cristo. Quem é você para completar a obra de Deus? Deus fez tudo de forma ampla. E agora, o que eu e você precisamos para o novo nascimento neste Cristo é crer. É crer, todo aquele que nele crê. Mas crer em quem? Veja bem, é um objeto específico. Não é somente esta fé, nem mesmo só essa fé em Deus, a todo aquele que nele crer. Quem é o nele aqui? Filho do homem, Jesus Cristo. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e o Cristo crucificado e ressurreto. O novo nascimento é por meio da fé apenas. Você precisa nascer de novo. Mas esse crer não é a mera afirmativa de concordância. É algo muito mais profundo, porque envolve o novo nascimento. E através do Evangelho, Jesus fala sobre a fé e crer muitas vezes, ou envolve o arrependimento. Não o remorso apenas, mas o arrependimento. O remorso é apenas lamentar que cometeu uma tolice, foi apanhado e se enrolou. Isso as pessoas fazem muito, caem em remorso. Arrependimento é muito mais do que a lamentação, é o rompimento com tudo aquilo, é o morrer para toda a minha história e meu jeito de ser antes de Cristo. É dependência, é entrega, nele crer. Quando eu olho para ele, eu digo, é nele que está a minha vida, e por ele é que vem a vida, e sem ele eu nada sou, não estou no reino de Deus. Olho para ele confiando que ele pode me colocar no reino de Deus, ele pode me dar uma nova vida, um novo nascimento. Ele morreu a minha morte,
por isso posso morrer nele. E ele vive para sempre, no poder dele posso começar a nova vida no reino de Deus, um novo nascimento. E é eficiente. É eficiente. Jesus não faz algo que não é eficiente. Pode ser, pode não ser. Funciona, talvez não funciona. Depende, vamos ver, vamos aguardar. Isso é coisa de religiosidade. Cheguei lá, talvez, vamos ver, continua se esforçando, cumpra mais isso, e cumpra mais isso, e cumpra mais aquilo. E se não der, vamos inclusive criar a reencarnação, quem sabe, volta outra vez, começa tudo de novo. Não, é eficiente. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Eficiência que ele torna possível. É necessário que vocês nasçam. Mas há uma exclusividade aqui. Se é eficiente para todo o que crê, é preciso crer. É exclusivo, o novo nascimento, estar no reino de Deus é exclusivo para aquele que crê. Crer neste peso, nesse sentido. Não é para todos que acham Jesus interessante. É preciso crer. É para aquele que crê. Você crê? Você já nasceu de novo? É preciso nascer de novo. E como é viver no novo nascimento? O que muda? Como é que é essa vida no novo nascimento? É adentrar a vida eterna. Adentrar a vida eterna. Já, sim, já. Para que todo aquele que nele crê, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, a cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E no Evangelho de João, Jesus vai falar muito sobre esta vida eterna, vida eterna. E esta vida eterna indica um Cristo ressurreto. Por isso, em levantar a cruz, e quando ele fala em vida eterna, está falando de um Cristo que vive para sempre. Nós servimos a um Senhor que vive para todo sempre. Ele nos coloca num reino eterno, a vida eterna. Aquele que veio do céu, diz Jesus aqui no verso 13, se referindo a Ele. Aquele que veio do céu é aquele que pode nos dar a vida eterna. Qual é a essência da vida eterna? Quando falamos em vida eterna, o pensamento comum que nós temos é a medição de tempo. É para todos sempre. É verdade que é, mas a essência não é a perpetuidade. Seria terrível vivermos para sempre do jeitão que nós somos, com os nossos caminhos tão errados e tortos. Seria terrível isto. Não, a vida eterna não é apenas uma questão de linha continuada, mas de qualidade, de condição. É no reino de Deus, é uma vida onde Deus reina para todo sempre. E não mais o mal e a escravidão do pecado. E a condenação. Cristo morreu por mim, morreu a minha morte, morro com Ele na cruz e nasço para uma nova vida. Deus é a razão da minha vida agora e para todos sempre. A vida eterna é uma qualidade, por isso começa agora, que não é depois da morte. A vida no reino de Deus começa agora. E sim, haverá de estar lá, e nós em Cristo estaremos nela, depois que toda essa era, esse mundo tiver passado. Mas começa agora. O reino de Deus chega às nossas vidas agora, quando nascemos de novo. É adentrar a vida eterna. Ele seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Você percebeu a força do verbo aí? Tenha a vida eterna. Qual é a força? É garantido, é assegurado. Não é para aquele que crer, e aí então, quem sabe, se aperfeiçoar bastante, vai chegar lá. Pela fé, possibilitado pela cruz, Cristo levantado, para aquele que crer, mediado pela fé, pode ter a vida eterna. Nasce de novo.
É verdade que lutaremos com as nossas fraquezas ainda, mais perdoados, e agora numa peregrinação onde estaremos sempre olhando para o Senhor, o nosso Rei, e estaremos nos realinhando e sendo trabalhado por Ele para todos sempre. Mas há uma garantia de uma vez por todas agora, porque é nos méritos dele, não nos nossos. É graça, é clamar por misericórdia, aquilo que não poderíamos ter nunca. E é Deus concedendo aquilo que nós clamamos, quando clamamos por misericórdia em Cristo na cruz. Ele nos dá o favor que nunca poderíamos merecer e jamais poderíamos conquistar. É dádiva em Cristo. Ele foi levantado em nosso lugar. É necessário nascer de novo e adentrar a vida eterna, a nova vida. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Um novo nascimento. Um novo nascimento. É algo que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer. E pode fazer na sua vida também. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.